Então, galera, fugindo um pouco do previdenciário, eu venho para falar sobre uma questão que cai muito em português. Eu estou estudando durante o dia. Eu achei resumidamente um exemplo para passar para vocês. Claro que é muito mais complexo que isso, mas isso aqui já é o suficiente para resolver muitas questões. É um jeito bem simplificado, bem prático, onde tu não perde tempo na hora da prova e também tem grandes chances de acertar. Sobre a partícula C, né? A partícula C em português, as funções dela, uma coisa que cai direto em concurso. Essa partícula C, ela tem três principais definições, que é o P e V, né? O PA e o PIS. O P e V seria a partícula integrante do verbo, o PA é partícula apassivadora e o PIS, né, o PIS, é partícula indeterminante do sujeito. Então coloquei frases aqui, três frases, né, para a gente definir. A frase mais fácil, né, tem um jeito de fazer mais fácil dessas três aqui, é sempre começar primeiro pela essa integrante do verbo, partícula integrante do verbo. O que significa isso? Que a partícula C faz parte do verbo. Ou seja, se pegarmos essas frases aqui, né, e tirar ela, porque ela é uma parte integrante do verbo, a frase tem que perder o sentido, né? Vai tirar uma parte do verbo. Então, tu te riscando aqui, ó. Compra-se aquele livro. Aliás, comprou aquele livro, né? Comprou aquele livro, por mais que tire o C, comprou aquele livro. Fica com o sentido normal. Então, essa daqui não é a integrante do verbo. Essa outra aqui, ó. Precisa-se de bons profissionais. Tirando-se o C, precisa de bons profissionais. Então, pode-se falar também, ela não é integrante do verbo. E a última, queixou-se daqueles livros, né? Então, se tirar o C, fica queixou daqueles livros. Queixou daqueles livros não tem como falar, né? Então, queixou daqueles livros é uma P e V, né? Só colocar aqui embaixo, P e V. Ou seja, partícula integrante do verbo. Essa partícula C faz parte do verbo. Então, se tirar ela, o verbo perde sentido. Beleza, a gente já conseguiu reduzir uma. Agora, indo por ordem. Esse comprou-se aquele livro, quer saber qual das duas que falta, né? Sendo que essa primeira aqui, que é a integrante do verbo, a gente já viu, ainda falta a PA e a PIS. Para a gente saber qual é aquela ali, a gente faz a pergunta para o verbo. Quando tu pergunta comprou, tu vai perguntar comprou o quê, né? Quando tu faz comprou o quê, aí tu faz uma pergunta, ele é um verbo transitivo direto, né? Comprou o quê? Toda vez que ele for transitivo direto, ele é PA, né? É uma partícula apassivadora, né? Toda vez que fizer a pergunta o que para o verbo, ele é uma PA, né? Então fácil. Então a gente já conseguiu a segunda aqui, né? Essa outra, precisa-se de bons profissionais. A gente vai no verbo, né, como padrão, e faz a pergunta para ele. Precisa-se de quê? Né? De quê? Então ele não é um transitivo direto, ele é um verbo transitivo indireto, né? Porque ele tem o D junto, de preposição. Então toda vez que tu faz a pergunta que ele é um verbo transitivo indireto, ele vai ser a partícula indeterminante do sujeito. Por que indeterminante do sujeito? Porque tu não sabe quem é o sujeito. Precisa-se. Quem precisa-se? Quem? Tu não é os bons livros, então tu não acha o sujeito. Ele indetermina o sujeito, por ser um verbo indireto, transitivo indireto. Então é bem simples, indireto, né? P e S. Eu acho que é isso, não sei se ficou bom o meu vídeo, né? Tentei dar uma de professor de português, não sei nada, mas isso aqui é um resuminho do que eu consegui aprender durante o dia, tá? Valeu!